Então, começando, né, falando então de gás ideal. Então, o que é o gás ideal? Aquele gás que vai ser composto por moléculas, né, monatômicas, pontinhos, que não vão interagir entre si, né, só vão interagir com o aparelho do recipiente. E esse modelo vai ser muito bom para representar um gás que esteja a alta temperatura e baixa pressão, né? Bem, então vamos para a nossa primeira transformação, a transformação isotérmica. Quer dizer o quê? Quer dizer que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, massa também vai ser constante. Então vamos começar primeiro imaginando que não tem variação de massa. A massa sempre é a mesma, tá? Então não está mudando o número de mols. Então, e nesse caso, a temperatura também é constante. Então aí você vai ter que o produto PV, né, pressão vezes o volume, vai ser constante. Só lembrando, você tem que o estado ele é caracterizado por pressão, volume e temperatura, né? Então aí nesse caso você está mantendo constante a temperatura e portanto você vai ter uma transformação que vai ser chamada de isotérmica. A curva que você vai obter é chamada de isoterma. Então aqui você tem uma isoterma, lá na matemática você vai ver que essa curva é uma hipérbole, tá bom? Então aqui você tem um estado 1, um estado 2, quer dizer que aqui você tem pressão, volume e temperatura, aqui você tem outros valores. Mas aqui há uma coincidência dos valores de temperatura. Tá? Então aqui você tem a curva que é a isoterma da transformação isotérmica. E o produto PV é constante. Então, pressão vezes volume do estado 1 é igual a pressão vezes volume do estado 2. Tá? Essa aí é conhecida também como lei de Boyle. Tá bom? Lei de Charles. Então, na lei de Charles, você tem a transformação isobárica, a pressão vai ser constante. Se a pressão que está representada nesse eixo é constante, então o gráfico que você vai ter aqui vai ser um segmento de reta, né? Então, indo do estado 1 para o estado 2, você tem aqui volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2. Tá? E você vai ter que volume por temperatura, temperatura sempre na escala absoluta, sempre em Kelvin, nunca em graus Celsius. Tá? Então, volume por temperatura vai ser constante. Então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Tá bom? Lei de Gay-Lussac, né? É para transformação isovolumétrica, ou isocórica, ou então isométrica. É tudo a mesma coisa. Tá? Então, você tem aí, né, três nomes para a mesma transformação. Tá? O volume é constante. Veja, ó, o estado 1, o estado 2, o volume é o mesmo, você tem aqui pressão 1 e pressão 2. O que aconteceu? Você tem um recipiente, não vai variar o volume dele, você aquece, aumenta a pressão. Então é esse tipo de transformação. Tá? Então P sobre T é constante. Então P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Né? Agora, você pode ter uma transformação em que está variando essas três variáveis. Aí você vai usar a lei geral dos gases, ainda mantendo massa constante. Então aí o produto P vezes V sobre T é constante. Então você consegue relacionar qualquer dois estados através da lei geral. Agora, se você tem variação de massa, está mudando o número de mols, então aí você tem que pegar a equação geral, né, que é a equação de estado, né, também conhecida como equação de Clapeyron. Tá bom? Então aí PV igual a nRT, em que esse R é a constante dos gases ideais. E aqui estão os valores dessa constante. Tá? Então, pelo menos esses dois aqui, eu acho que valeria a pena você saber. Parece muito. Tá bom? Então, olha, você tem aí, né, as principais transformações gasosas. Vamos para um exercício que aí eu já mostro para vocês como é que a gente faz. Então, o que está acontecendo aí? Ele está contando uma historinha que ele tem um cilindro reto, contendo gás, né, temperatura de 300 Kelvin, né, o volume ocupado é V0, a pressão é de 12 newtons por centímetro quadrado. Aí ele fala que vai aumentar a temperatura, iria aumentar o volume, mas vai ficar constante o volume. Então, o que aconteceu? Aumentou a pressão. Então, ele quer saber qual é a pressão e qual a força a mais que ele teve que fazer. Tá bom? Isso aí está lá no material de apoio que está no Swap ou no Moodle. Tá bom? Então veja, você não tem dois cilindros, você tem um só. Um é a primeira situação e o outro é a segunda situação. É o mesmo cilindro. Tá? Então vamos lá, vamos fazer. Deixa eu passar para a nossa mesa.
Então, nós temos aqui o seguinte, né? Você tem uma transformação em que o volume é constante, tá? Então, você vai ter, olha, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Tá? Então, isso vai dar aqui 12 sobre 300 é igual a P2 por 350. Então, aí você acha que esse P2, tá, ele vai ser igual a 14 newtons por centímetro quadrado. Tá bom? Tá feito. Então, essa é a primeira pergunta, né? A resposta para a primeira pergunta. Agora você vai ter, né, a resposta para a segunda. Ele quer saber qual foi a força mais feita. Então, você sabe que a variação de pressão que você teve é devido àquela força F que ele desenhou, dividido pela área. E a variação de pressão que você teve foi 14 menos 12, porque você tem 14 e tinha 12. É igual à força a mais que você fez por 225. Quer dizer, 2 vezes os 225 é igual à intensidade da força. Quer dizer que essa força é igual a 450 newtons. Tá feito. Tá legal? Esse exercício aí da VUNESP. Bem, próximo exercício que nós temos. O gás de um dos pneus de um jato comercial em voo encontra-se a temperatura de menos 33 graus Celsius. Então pode parar, você vai ter que passar essa temperatura para Kelvin. Na pista, imediatamente após o pouso, a temperatura encontra-se a 87 graus Celsius. Também vai ter que transformar essa aí. Bem, inclusive ele pede aí no item A, transforme esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. Tá certo. Depois, supondo que se trate de um gás ideal e que o volume do pneu não varia, calcule a razão entre as pressões inicial e final desse processo. Então vamos lá, vamos passar para a nossa mesa. Deixa eu montar aqui. Então você vai ter, ó, primeiro, né, a temperatura que você tem no primeiro estado é de menos 33 graus Celsius. Então isso é igual a 240 kelvins. Já a temperatura 2, né, que ele fala que é de 87 graus Celsius, soma 273, isso vai dar 360 kelvins, tá? Com K maiúsculo. Tá? Bem, agora vamos lá, né? Item B. Supondo que se trate de um gás ideal e que o seu volume não varie, né? Qual que vai ser a razão entre as pressões? Então, você tem transformação isométrica. Então, você tem que pressão por temperatura é constante, né? E no caso, ele quer encontrar qual é a razão entre P1 e P2. Bem, isso vai ser igual a T1 sobre T2, que é igual a 240 por 360. Dividindo aqui por 120 e embaixo por 120 tem 2/3. Então essa é a razão que ele pediu, né? Entre as pressões. É você fazer a razão entre as temperaturas, mas para dar certo tem que estar na escala Kelvin, senão está tudo errado. Tá legal? Bem, vamos lá, terceiro exercício. Um equilibrista se apresenta sobre uma bola calibrada para ter a pressão de 2 atmosferas, né, a uma temperatura de 300 Kelvin. Após a apresentação, essa temperatura elevou-se para 306 kelvins. Né? Então, você tinha 300, foi para 306. Considere desprezível a variação do volume, calcule a pressão final. Então, de novo, mais uma transformação, né, isométrica, né, ou isobárica, melhor, isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Então, você vai ter, olha, nesse terceiro exercício que
P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, né? Então, vai ficar. Você tem aqui pressão de 2 atmosferas, temperatura de 300. Isso é igual à pressão que você vai achar por 306. Então, essa pressão vai ser igual a 306 por 300 vezes 2. Então, essa pressão ela é igual a 2,04 atm. E está feito. Tá bom? Então, veja, é um assunto bastante frequente, tá? E principalmente essa transformaçãozinha aí fácil, que é a transformação isovolumétrica ou isométrica. Tá legal? Vamos passar para o nosso quarto exercício. Bem, o ar do ambiente a 27 graus Celsius entra num secador de cabelos e sai dele a 57, voltando para o ambiente. Qual a razão entre o volume de uma certa massa de ar, né, que sai do secador e o volume que entra? Então veja só, agora houve mudança do volume. A temperatura variou. Teve alguém que permaneceu o mesmo? Bem, a massa, né? E no caso, a pressão, porque a pressão é a pressão atmosférica. Então, essa é a transformação isobárica. Né? Na transformação isobárica, o que você pode falar? Você vai poder dizer que volume por temperatura é constante. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer isso aí. Você vai ter que volume desse estado 1 por temperatura do estado 1 é igual a volume do estado 2 por temperatura do estado 2. Né? Então, no caso, você vai ter que volume do estado 2 por volume do estado 1 vai ser igual a temperatura do estado 2 por temperatura do estado 1. Portanto, esse volume do estado 2 por volume do estado 1 é igual a quanto? Afinal, aqui ele falou que é 57, que sai, entrou, né, a 27 e você tem que colocar o fator de conversão. O fator de conversão é 273. Opa, deixa eu corrigir isso aqui. E 273 e aqui é 273. Tá? Então, isso vai dar quanto? Vai dar 330 por 300. Então, isso é igual a 1,1. Tá? Tá feito. Tá? Então, o volume teve uma variação, ele aumentou aí de 10%. Tá? Bem, vamos fazer mais um. Um cilindro de 2 litros é dividido em duas partes por uma parede móvel e fina, conforme o esquema a seguir. O lado esquerdo contém 1 mol de gás ideal. O outro lado contém 2 mols do mesmo gás. O conjunto está a uma temperatura de 300 kelvins, da constante dos gases. Qual será o volume do lado esquerdo quando a parede estiver equilibrada? Vai estar equilibrada quando a pressão for a mesma. Qual é a pressão nos dois lados na situação de equilíbrio? Bem, a pressão vai ser a mesma e a gente vai calcular agora. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Deixa eu mudar aqui a nossa tela. Então veja, aqui a gente vai ter que usar a equação de Clapeyron, a equação geral dos gases. Né? O que você tem é que PV PV igual a nRT, né?
Então, você tem, no caso, a mesma temperatura, né? Então, o que você pode fazer aqui é o seguinte, ó, volume, né, sobre o número de mols é igual a constante dos gases vezes a temperatura dividido por pressão, porque isso aqui é constante. Então, a partir daqui, eu posso tirar o seguinte, olha, se isso é constante, eu vou ter que volume de um estado por número de mols de um estado é igual volume de outro estado por número de mols do outro estado. Então, eu tiro aqui uma relação que é a seguinte, olha, volume 1 por 1 é igual o volume 2 por 2. Obtive uma relação. Tá? A outra relação vem que ele fala que um cilindro de 2 litros. Então, se o cilindro tem 2 litros, o que você tem é que V1 mais V2 é igual a 2 litros. Então, repare que você tem aqui ó, uma equação, aqui você tem uma outra equação. O que você tem é um sistema. Né? Então, fica, olha, V1 igual a V2 sobre 2. Né? Ou ainda, ó, vamos pegar esse V1, vamos fazer assim, quer ver? Fica melhor. Né? Quem que é o V2? Ah, o V2 é 2V1. E você sabe que V1 mais V2 é igual a 2. Então vamos substituir. Né? Substituindo isso, você vai ter que 3, né? Ou ainda, vamos colocar aqui na equaçãozinha, ó. Opa, tá dando pau aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar isso aqui. Pronto. O que eu tenho é o seguinte, olha. Vamos substituir o V2 aqui. Então vai ficar ó, V1 mais 2V1, que é igual a 2. Então eu tenho que o V1 é igual a 2 terços, né, de litro. Tá? Que é o que ele pediu, não é? Ele pediu o quê? Ele pediu, né, qual é o volume do lado esquerdo. Né? O V1 é igual a 2 terços e, portanto, o V2 é igual a 4 terços, né? Porque é o dobro. Tá bom? Tá feito aí. Bem, isso é o item A. Então, item A está feito. Agora vamos para o item B, né? O que pede o item B? O item B, ele quer saber o seguinte, qual a pressão? Né? Para saber a pressão, eu vou pegar a equação geral dos gases. PV é igual a nRT. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que no estado 1 é 2 terços. Né? Eu tenho também aqui, ó, pressão vezes 2 terços é igual, o número de mols é 1. A constante dos gases ele deu e é 0,08, né? Isso vezes a temperatura que ele falou que era de 300, tá? E aí eu tenho que fazer as continhas aí, né? Então isso aí vai dar o quê? Vai ser que essa pressão deve dar, deixa eu ver se eu tenho aqui uma continha, só um minutinho, deixa eu fazer a nossa conta. Então isso vai ser 0,08 vezes os 300 vezes 3 dividido por 2, 36, tá certo? Então isso vai dar 36 atmosferas. Tá? Tá feito.